Olá, pessoal. Hoje eu quero falar de uma disputa que pouca gente está prestando atenção, mas que pode definir o rumo do país nos próximos anos. Eu falo da eleição para o Senado da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu na frente. Ele começou a montar o time de candidatos ao Senado antes de todo mundo. E o plano era bem claro: conquistar a maioria da casa e, a partir daí, partir para cima do judiciário, abrir processos de impeachment contra ministros do STF, limitar o poder do Supremo Tribunal Federal e, se possível, acelerar a troca dos nomes que compõem hoje o STF. Só que essa estratégia começou a patinar nos últimos meses. E o motivo não foi a esquerda, não. Foi a própria direita brigando entre si. O exemplo mais visível é a dúvida sobre a candidatura da própria esposa, Michele Bolsonaro. Ela ainda faz corpo mole para confirmar se disputa uma vaga pelo Distrito Federal. E olha que a eleição dela é dada como certa por todo mundo, tanto pela direita quanto pelos aliados do próprio Lula. Mais certa até do que as chances do próprio Flávio Bolsonaro. Antes disso, o Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão radical. Se mudou para os Estados Unidos, para de lá ficar atacando o governo brasileiro, usando os seus contatos na Casa Branca. E com isso, a direita perdeu um dos candidatos mais fortes que tinha para o Senado. E teve mais. Em Santa Catarina, o outro filho do ex-presidente, o Carlos, comprou briga com a deputada Caroline de Toni. A confusão acabou sendo contornada, mas gerou mais um desgaste num plano que previa, em alguns estados, conquistar as duas vagas em disputa. E o Lula? Bom, o Lula demorou uma eternidade para entender a importância dessa eleição. Se ele for reeleito, pode pagar caro por isso. Porque mesmo com todos esses tropeços da direita, quando a gente olha estado por estado, as chances dela ainda são maiores do que as chances da esquerda. Quando finalmente acordou, o Lula concentrou as fichas no estado de São Paulo, que é o centro da eleição. E escalou duas ex-ministras para a briga, Marina Silva e Simone Tebet. As duas foram fundamentais no segundo turno de 2022, ajudando a montar aquela frente ampla que garantiu parte dos votos à vitória de Lula. E elas largaram bem nas primeiras pesquisas. Tão bem que o governador Tarcísio de Freitas sentiu o golpe e cometeu um deslize. Criticou o fato delas serem de outros estados e não paulistas. Detalhe, ele mesmo é carioca. E por que tudo isso importa? Porque é a composição do Senado que vai decidir seus próximos 4 anos, até 2030, serão marcados por uma crise grave e prolongada entre os poderes. E tem outro ponto: uma eventual anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro provavelmente vai depender do Congresso e não do governo. Ou seja, quem controlar o Senado controla o jogo. O problema é que o eleitor só costuma acordar para essa escolha nas últimas semanas de campanha. Até lá, os dois lados vão trabalhar para preparar o terreno e chegar competitivos nas urnas. Fica de olho, porque essa disputa vale muito mais do que parece.